de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. O livro foi postado por Ana Beatriz. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Estou aqui para mais uma aula de biologia e o assunto de hoje são as características dos grupos vegetais. Nós vamos conversar sobre os grupos vegetais. Os grupos vegetais representam dentro da biologia um assunto muito importante para o vestibular. Para lembrarmos as principais características, eu gostaria que vocês visualizassem agora os principais representantes dos grupos vegetais. Acompanhe aí o grupo das talófitas. Temos na tela os representantes do grupo das talófitas, que são as algas. As algas apresentam um corpo ramificado, filamentoso, conjunto de células que formam um talo. Nesse grupo, nós não temos os órgãos diferenciados. É um grupo muito simples dos vegetais. Em seguida, nós temos o representante das briófitas, que são os musgos. Nesse grupo, observem, raízes pouco desenvolvidas. Então, nós temos aí os rizóides, caule pouco desenvolvido, cauloide, folhas pequenas, filóides. Então, o musgo que nós estamos observando representa o grupo das briófitas, que são plantas de tamanho reduzido, devido à ausência dos vasos condutores de seiva bruta e elaborada. Em seguida, nós temos o grupo das samambaias, o grupo das pteridófitas, A samambaia é representante do grupo das pteridófitas. Nesse grupo, nós vamos encontrar o maior desenvolvimento da raiz, do caule e das folhas. Temos representantes que atingem metros de comprimento, devido aí à presença do tecido condutor de seiva bruta e seiva elaborada. Nesses três grupos que acabamos de observar, nós não vamos encontrar aí a presença de flores, de frutos e das sementes. A presença do fruto, da flor e da semente, nós vamos observar nos próximos grupos, como nós vamos mostrar para vocês.
temos aí representante do grupo das gimnospermas. Temos o pinheiro, então apresenta raiz desenvolvida, o caule desenvolvido, folhas desenvolvidas e nesse grupo a presença também de flores e a presença da semente. Nesse grupo nós vamos encontrar a formação então da semente e das flores, que não aparecia no grupo anterior. Em seguida, temos o grupo das angiospermas. São os primeiros vegetais que apresentam aí o fruto desenvolvido. Então, nós vamos ter uma semente, anjo significa urna, então nós temos aí a semente guardada, envolvida pelo fruto. As briófitas e pteridófitas também são classificadas como criptógamas. O que são criptógamas? São plantas cujos órgãos reprodutores são microscópicos, enquanto que gimnospermas e angiospermas são classificadas como fanerógamas, que são plantas que apresentam seus órgãos reprodutores macroscópicos, representados aí pelas flores. Mas um outro assunto importante dentro dos grupos vegetais é o seu tipo de reprodução, a forma como eles se reproduzem. Os vegetais, eles apresentam um ciclo conhecido como metagênese, ciclo de vida onde ocorre o que nós chamamos de alternância de gerações. Então nós temos os vegetais, uma fase que é a fase esporofítica, a fase em que a planta produz os seus esporos. E temos a fase gametofítica, que é a fase em que o vegetal produz os seus gametas. Para explicar melhor a fase esporofítica e gametofítica, eu gostaria de mostrar o exemplo do ciclo reprodutor das samambaias. Embaixo da folha da samambaia, nós chamamos de folíolo, nós vamos encontrar pontos pequenininhos, marronzinhos, que são chamados de soros. Tá? Os soros representam um conjunto de estruturas chamadas esporângios. Os esporângios, eles guardam células reprodutoras, que são os esporos. No interior do esporângio, lembra bem, ó, ângio, guarda esporos. Nós vamos ter aí um processo de divisão celular muito importante, que é a meiose, processo reducional. Então, o esporângio começa a produzir os esporos que começam a acumular e acabam estourando a estrutura. Quando a estrutura libera os esporos, esses esporos caem no meio ambiente, se desenvolvem através de mitoses e dão origem a uma nova estrutura. Como vocês estão observando aí, que parece um coraçãozinho, é o prótalo. Prótalo, que também pode ser chamado de gametófito masculino e gametófito feminino. O esporófito é o vegetal, é a samambaia. Na folha da samambaia, eu tenho a produção dos esporos. Os esporos caem, germinam e formam uma outra parte do vegetal, que é o gametófito. O gametófito, então, é a parte do vegetal, como vocês estão observando aí, esse coraçãozinho. Nós temos aí pequenas raízes, que são chamadas de rizóides. E lá no interior do gametófito, nós vamos encontrar o gametângio feminino, que é o arquegônio, e o gametângio masculino, que é o anterídeo. No interior do arquegônio, nós temos a célula reprodutora feminina, a osfera. No interior do anterídeo, nós temos a célula reprodutora masculina, que é o anterozoide. O anterozoide é uma célula flagelada, então é necessário aí nesse grupo vegetal a presença da água para que o anterozoide possa nadar até encontrar a osfera. Quando o anterozoide encontra a osfera, ocorre a fecundação e o zigoto, que é a célula ovo, é formada. Zigoto começa a se desenvolver e dá origem ao esporófito jovem. E o esporófito jovem vai se reproduzir através de mitose, formando novas células, e nós vamos dar origem, então, ao vegetal como um todo, que é o esporófito que nós observamos no dia a dia. Nas samambaias, o esporófito é a fase duradoura. O esporófito é formado pela raiz, pelo caule e pelas folhas. E o gametófito é a fase transitória, formado apenas por uma estrutura que parece um coração, com pequenas raízes que são chamadas de rizóides. Mas tem alguns pontos que nós explicamos do ciclo da samambaia que vocês não podem esquecer. Fecundação é o encontro dos gametas. Então, após a fecundação, nós temos aí a formação do zigoto,
que é uma célula diploide. O zigoto, através da mitose, divisão celular equacional, ele vai formando o esporófito, que é o vegetal que nós acabamos de observar, com raiz, com caule e com folhas. O esporófito, fito vegetal que produz os esporos. Então, o esporófito é a fase dos vegetais que passa pelo processo de meiose, sofre meiose e origina células reprodutoras haploides, chamadas esporos. Os esporos formam o gametófito e o gametófito é a fase vegetal responsável pela formação dos gametas. O gametófito produz gametas através da mitose. Nos grupos vegetais, o esporófito, então, é a fase que produz esporos e o gametófito é a fase que produz os gametas. Eu gostaria que agora vocês acompanhassem as fases esporofítica e gametofítica dos grupos vegetais. Observem que os gametófitos e os esporófitos, em alguns grupos, ocorre uma evolução do esporófito e uma involução do gametófito. Então, vamos acompanhar o que acontece no caso das talófitas, das algas. Então, olha só, o gametófito e o esporófito apresentam o mesmo desenvolvimento. O mesmo não acontece com o musgo, com o grupo das briófitas. No musgo, o gametófito é o vegetal verdadeiro, com rizóide, cauloide e filóide, enquanto que o esporófito apresenta apenas uma haste e uma cápsula. No grupo das pteridófitas, o esporófito é a planta verdadeira, com a raiz, com o caule e com as folhas. E o gametófito é uma estrutura mais simples, como vocês estão observando. No grupo das gimnospermas, dos pinheiros, nós temos também o esporófito, é a planta verdadeira, com a raiz, com o caule, com as folhas, com as sementes e com as flores. E o gametófito é uma estrutura microscópica, onde nós vamos mostrar para vocês aí a presença do tubo polínico, que é o gametófito masculino, e o gametófito feminino, como vocês estão observando. Nas angiospermas, o esporófito também é a planta verdadeira, com a raiz, com o caule, com as folhas, com as flores, com o fruto e também com a semente. E o gametófito é a estrutura microscópica, como vocês estão observando. O esporófito é a fase duradoura dos grupos vegetais. Então, ele vai passando por uma evolução nos grupos vegetais. No caso das pteridófitas, no caso das gimnospermas e angiospermas. Enquanto que o gametófito passa por um processo de involução no grupo das pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Já nas briófitas, o gametófito domina e o esporófito passa por um processo de involução. Agora eu preparei um exercício para fixarmos melhor os conceitos básicos dessa aula. Eu gostaria que vocês acompanhassem a resolução desse exercício. Então, nós temos aí o ciclo reprodutor de um vegetal. O ciclo reprodutor tem o indivíduo passando por um processo de meiose, processo reducional, formando a célula representada aí por Y. A célula Y forma o outro indivíduo, e esse indivíduo vai formar uma estrutura Z e X. A pergunta é, o que representam as células X, Y e Z? Indivíduo, quando sofre meiose, é o esporófito. E o esporófito, através da meiose, produz os esporos. Então, Y representa célula reprodutora, que são os esporos. Os esporos germinam e formam um indivíduo, que é o gametófito. Gametófito produz gametas. Então, Z representa os gametas. Os gametas se encontram, ocorre a fecundação e dá origem à célula-ovo, que é o zigoto. O zigoto, através da mitose, vai formar um novo indivíduo, uma nova planta. Não esqueça, esporófito produz esporos, gametófito produz gametas.
Nos vegetais, a meiose ocorre para a produção dos esporos. Nos vegetais, a mitose ocorre para produzir os gametas. Guardem bem isso, porque esta é uma dica importante para o vestibular. E eu aguardo vocês para a próxima aula. Hoje o nosso assunto são as organelas. E para iniciar esse assunto, eu gostaria que vocês acompanhassem um esquema de uma célula. Observem o núcleo celular, o compartimento onde nós vamos encontrar o material genético da célula. O citoplasma, região onde nós vamos encontrar as organelas. Várias organelas estão aí no citoplasma. O citoplasma é a região que fica entre o núcleo, localizada entre o núcleo e a membrana plasmática. E a membrana plasmática envolvendo toda a região interna da célula. Então, vamos imaginar que a célula é uma grande fábrica. E a fábrica, ela tem diversos departamentos. E tem também o presidente da fábrica. O presidente, quer dizer, quem tem o comando da fábrica é o núcleo. E os compartimentos da fábrica, o almoxerifado, a produção, são os organoides celulares, que também podem ser chamados de organelas citoplasmáticas. Então, em cada célula, nós vamos encontrar diversas organelas, com as funções específicas. Então, eu tenho organela que realiza a respiração da célula, produzindo a sua energia. Eu tenho organela que sintetiza substâncias, como, por exemplo, proteínas que são produzidas. Eu tenho organela que armazena substâncias, como um almoxerifado de uma fábrica. E elas ajudam no desenvolvimento da função celular. A célula, ela se organiza e forma um tecido. O tecido se organiza e forma um órgão. E os diversos órgãos dão origem a vários sistemas que nós temos, tanto nos animais como nos vegetais. Eu gostaria que você prestasse atenção nesta pergunta. Qual é a participação da célula no funcionamento de um órgão? Como é que a célula participa do funcionamento de um órgão? Vamos relembrar a estrutura celular. As três partes fundamentais da célula. Núcleo, onde nós vamos encontrar o material genético da célula, responsável pelo comando, pela organização celular. Citoplasma, região delimitada pela membrana e pelo núcleo. Citoplasma, nós encontramos as organelas responsáveis pelas diferentes funções que nós vamos estudar. Membrana, envoltório da célula, responsável pela proteção celular, responsável também pela permeabilidade seletiva, propriedade que controla a entrada e a saída das substâncias da célula. Então, as três partes fundamentais da célula, o núcleo, o citoplasma e a membrana, funcionam de forma conjunta para facilitar a função da célula. Agora, nós vamos conhecer as principais organelas. Mitocôndria. Observe uma foto da mitocôndria, organela responsável pela respiração celular. Todas as nossas atividades que necessitam de energia, necessitam da mitocôndria. Ela é o pulmão da célula, responsável pela produção da energia para o trabalho celular. Outra organela, retículo endoplasmático. Nós temos dois tipos de retículo endoplasmático, o liso e o rugoso. O retículo, ele transporta e armazena substâncias. As substâncias que são produzidas. No retículo endoplasmático rugoso, nós temos as proteínas, síntese proteica. E no retículo endoplasmático liso, nós temos aí a produção dos lipídios, que também são chamados de lípides.
Complexo de Golgi é uma outra organela importante dentro da célula, responsável pelo armazenamento e secreção das substâncias que são produzidas no retículo endoplasmático. Então, o retículo transporta todas as substâncias que são produzidas no citoplasma, não, nos ribossomos. Essas substâncias, como a proteína produzida no retículo endoplasmático rugoso, vai ser guardada, vai ser armazenada no complexo de Golgi. Proteínas que podem ser enzimas que vão ajudar na digestão. Uma proteína importante produzida no retículo endoplasmático rugoso é a insulina, um hormônio que ajuda no controle da taxa de glicose no sangue. Então, essa proteína é produzida numa organela de uma célula do pâncreas. Acompanhe as outras organelas. Digestão intracelular, a participação dos lisossomos. Observem aí uma célula realizando uma refeição. Então, nós temos aí a entrada de partículas alimentares. Partícula, quando penetra na célula, é uma partícula sólida, nós chamamos de fagocitose, processo onde ocorre a entrada da partícula sólida. E essa partícula é envolvida por uma vesícula da membrana, conhecida como fagossomo, vesícula que envolve a partícula que entrou na célula. Essa partícula vai ser digerida. Então, o fagossomo se une ao lisossomo, que é a enzima responsável pela digestão, e da união do fagossomo com o lisossomo, nós vamos formar o vacúolo digestivo. E esse alimento agora é digerido no interior desse vacúolo pelas enzimas dos lisossomos. Parte desse alimento é aproveitado pela célula e o resto vai ser eliminado através da plasmocitose, defecação celular. Então, é jogado para fora da célula aquilo que não é mais necessário à célula. Então, o lisossomo, ele tem um papel muito importante na digestão intracelular. Não só porque ele digere partículas estranhas que penetram na célula, como é o nosso caso, o caso dos nossos glóbulos brancos. Quando você tem uma bactéria no sangue e essa bactéria é um corpo estranho, ela vai ter que ser destruída. Então, os nossos glóbulos brancos realizam a fagocitose e essa bactéria passa a ser digerida no interior do vacúolo digestivo, juntamente, com a presença das enzimas dos lisossomos. Mas vejam bem, partículas da própria célula também podem sofrer digestão quando elas estiverem em desuso, velhas, não estiverem funcionando de uma forma adequada. É o caso de mitocôndrias. Uma mitocôndria produz energia, mas essa mitocôndria ficou velha, então ela vai ser digerida. Quem realiza a digestão? Novamente, o lisossomo. Digestão intracelular. Próxima organela, centríolo. Essa organela é formada por trincas de microtúbulos. Nós temos aí 9 trincas de microtúbulos. Esses microtúbulos, juntamente com o centríolo, ajudam a formar o que nós chamamos de citoesqueleto da célula. O centríolo aparece na célula animal e dos vegetais inferiores. O centríolo ajuda na formação do fuso durante a divisão celular. Então, como nós acabamos de observar, nós temos várias organelas compondo o citoplasma de uma célula e cada uma dessas organelas com as suas funções específicas. Então, se eu tenho um atleta realizando uma atividade física, esse atleta precisa de energia. Então, o que vai acontecer? Ele vai buscar essa energia através do trabalho celular. Então, os músculos começam a passar por um processo de contração para buscar essa energia necessária para o trabalho muscular. Essa energia, ela vem da onde? Das mitocôndrias. Obviamente que para as mitocôndrias produzirem essa energia, ela tem a necessidade da presença da glicose, que é o combustível para produzir a energia, e a presença do oxigênio, que ajuda na combustão desse processo. Assim também como nós temos o lisossomo, ajudando no processo de digestão,
que no nosso caso, nos pluricelulares, esse processo de digestão é um processo, na verdade, de defesa, porque a digestão ocorre de partículas que são estranhas à célula, que penetraram e que deverão ser digeridas, antígenos como bactérias. Mas no caso de uma ameba, que é um unicelular, o lisossomo vai contribuir para o processo de nutrição. O lisossomo é o estômago da ameba, porque ela tem apenas uma única célula. Então, a única estrutura que digere são as enzimas do lisossomo. Além disso, o lisossomo participa de outros processos, como, por exemplo, durante uma gestação. O útero ele se distende. Após o parto, em 2 semanas, o útero tende a voltar ao seu tamanho normal. Quem participa desse processo de digestão de tecido para que o órgão possa voltar ao seu tamanho natural são os lisossomos. Então, cada tecido ele apresenta uma função específica dentro de cada órgão. Então, você pode ter um órgão formado por vários tecidos. E esses tecidos, que são formados pelas células, elas vão apresentar funções que vão auxiliar a função desse órgão. Agora, tem uma questão que é muito importante para o vestibular, que é a questão da digestão intracelular. E eu gostaria de comentar com vocês alguns detalhes que são importantes para o vestibular. Observem agora a digestão de uma célula. Observem novamente a entrada de uma partícula alimentar. Partícula sólida entrando, formando aí o fagossomo. Lisossomo, vesícula que contém enzimas. O lisossomo é formado a partir do complexo de Golgi. Observem aí, complexo de Golgi formando a vesícula, lisossomo, contendo no seu interior as enzimas que vão auxiliar no processo de digestão. O fagossomo se une ao lisossomo, formando aí o vacúolo digestivo. Então, nós teremos aí a digestão da partícula alimentar. Os resíduos são eliminados e aquilo que é importante para a célula fica no interior da célula. Então, para concluirmos a nossa aula, não podemos esquecer de que existem vários tipos de células. No seu interior nós temos várias organelas. Essas organelas, elas ajudam no funcionamento da célula para melhorar o seu trabalho. E quando a célula melhora o seu trabalho, ela melhora também o trabalho dos tecidos, o trabalho do órgão, do sistema e do organismo como um todo. Então, para responder aquela pergunta, qual a participação da célula no funcionamento de um órgão? Você agora já tem a resposta. A célula participa diretamente no funcionamento do órgão porque ela ajuda na sua formação. O órgão é formado pelos tecidos, os tecidos são formados por células e se todas as células estiverem trabalhando de forma harmônica, esse órgão vai ter um bom funcionamento. Mas pode acontecer desse órgão apresentar uma célula defeituosa, uma célula que tem no seu núcleo, no comando celular, um problema de síntese de erros de proteínas. Vamos imaginar o pâncreas. O pâncreas é um órgão que produz a insulina. Se nós encontrarmos um tumor nas células do pâncreas, nós vamos encontrar uma deficiência de produção de insulina. Essa deficiência de insulina vai levar ao mau funcionamento do pâncreas e vai provocar o descontrole na taxa de glicose do sangue de uma pessoa. Então, se você tem um descontrole no funcionamento celular, você descontrola o órgão e o órgão vai descontrolar quase que todo o organismo. Então, não podemos esquecer que a célula ela é muito importante para todos os seres vivos. E eu aguardo vocês para a nossa próxima aula. Estou aqui para mais uma aula de biologia.
E o assunto de hoje é o grupo das angiospermas. Vocês sabem, angiospermas é aquele vegetal que apresenta as características mais evoluídas de todas as demais plantas. Nas angiospermas nós vamos encontrar uma raiz, o caule, o fruto, a flor e a semente. E muitos desses órgãos das angiospermas fazem parte da nossa dieta alimentar. Por exemplo, que delícia aquela batata doce que é uma raiz, e aquele caule suculento que é o palmito, e aquele pêssego maravilhoso que é um fruto. Então, esses órgãos comestíveis do grupo das angiospermas fazem parte do nosso dia a dia. Observem agora o exercício que eu preparei para nós explicarmos um pouquinho mais sobre este grupo. Considere o surgimento de flor, fruto e semente. A. Em uma planta ao longo de um ano. E B. No reino vegetal ao longo do tempo evolutivo. Comparando A e B, a sequência em que esses órgãos surgem nos dois casos é: quem aparece primeiro? A flor, o fruto ou a semente no grupo vegetal? Para isso, eu gostaria que vocês acompanhassem agora o representante das angiospermas. Observem uma laranjeira. Então, nós temos aí, representante das angiospermas, a laranjeira. Raiz participa do processo de fixação. O caule, sustentação. Folhas, flores, o fruto e no seu interior nós vamos encontrar a semente. De todos os órgãos mostrados no nosso representante anterior, a flor é um dos órgãos principais para a reprodução dos vegetais. É na flor que nós vamos encontrar as estruturas, na verdade, sexuais do vegetal, porque a flor é o órgão sexual das plantas. Observem, então, a estrutura de uma flor. Temos aí, no seu interior, a presença de estruturas que são a parte sexual da planta. Nós vamos encontrar a parte feminina e masculina do vegetal, inseridos nessa flor. Como vocês observaram, além dessa flor, existe uma diversidade enorme de flores, com estruturas diferentes, com cores diferentes, com perfumes diferentes e, mais do que isso, com também formas diferenciadas. Mas sempre a flor é o órgão sexual dos vegetais. Agora nós vamos conhecer um pouquinho mais da flor, a parte interna da flor. Internamente, nós vamos encontrar a parte sexual do vegetal, o estame, representando a parte masculina do vegetal. Carpelo, que também pode ser chamado de pistilo. O carpelo é um conjunto de folhas modificadas que formam o pistilo, representando a parte feminina do vegetal. As pétalas, que são folhas coloridas, que envolvem e protegem as estruturas sexuais do vegetal. Sépala, folhas verdes, que também participam da proteção das estruturas sexuais. Receptáculo floral, onde nós vamos encontrar as estruturas sexuais inseridas no interior da flor. E o pedúnculo floral sustentando as estruturas sexuais. Como acabamos de observar, nessa mesma flor nós encontramos a parte feminina e a parte masculina do vegetal. Então, nesse caso, nós temos uma flor monóica. O que significa isso? Nós temos os dois sexos, o feminino e o masculino, juntos numa mesma casa, que é a mesma flor. Então, nesse caso, nós temos a flor monóica. Poderemos encontrar posteriormente flores dioicas, onde nós vamos ter os sexos separados. Em uma flor apenas a parte feminina, e em uma outra flor apenas a parte masculina, como nós veremos no decorrer desta aula. Agora, como é que as plantas realizam seu processo de fecundação? Então, acompanhe agora a formação dos gametas femininos e masculinos. Então, nós temos nessa flor a presença da antera. A antera mais o filete corresponde à estrutura
masculina do vegetal, que nós chamamos de estame. É na antera, nessa bolsa sustentada pelo filete, que ocorre a produção de grãos de pólen. Em seguida, vocês estão observando agora o estilete, que serve para a ligação do estigma até o ovário. O ovário, essa porção mais dilatada, no seu interior nós encontramos o óvulo dos vegetais. E é no seu interior que nós vamos ter o gameta feminino sendo produzido. Observem agora os grãos de pólen. Esses grãos de pólen foram produzidos pela antera, caem na região pegajosa do estigma e ocorre o crescimento de um tubo até atingir o óvulo. Essa região do óvulo, envolvendo o óvulo, nós temos aí as membranas que permite a entrada do gameta masculino. Sustentando a parte feminina e masculina, nós temos aí o pedúnculo. Protegendo a parte feminina e masculina, nós temos a pétala e a sépala. Observaram? Então, na mesma flor, nós temos a parte feminina e a parte masculina. Só gostaria de lembrar que o conjunto de estames, você pode ter uma flor, não apenas um estame, mas vários estames. E o conjunto de estames nós chamamos de androceu. Assim também como o conjunto ou aparelho reprodutor feminino, nós chamamos de gineceu. Assim como na espécie humana nós temos o óvulo como sendo o gameta feminino, nos vegetais o gameta feminino não é o óvulo, é a osfera. O óvulo é uma estrutura, como foi observada anteriormente. Agora acompanhe a fecundação, o desenvolvimento do tubo polínico até o processo de formação do embrião. Então, observem agora a parte feminina do vegetal, aparecendo então o grão de pólen. Então, os grãos de pólen chegam até a parte feminina trazidos ou pelo vento, ou por um animal, ou mesmo pela água. Grudam no que nós chamamos de estigma e a partir disso começa a desenvolver o tubo que nós chamamos de tubo polínico. No interior do tubo polínico nós vamos encontrar as células férteis, primeiro núcleo espermático e segundo núcleo espermático, e também uma célula estéril, que são os núcleos vegetativos. Os núcleos vegetativos passam por um processo de mitose, um processo de divisão celular e vão promovendo o crescimento do tubo polínico até atingir a região do saco embrionário, onde ocorrerá a fecundação. No saco embrionário, nós vamos encontrar os núcleos polares, que são células férteis, e vamos encontrar também o gameta feminino dos vegetais, que é a osfera. Então, o primeiro núcleo espermático entra no saco embrionário e fertiliza a osfera, formando o embrião. Em seguida, nós vamos ter a entrada do segundo núcleo espermático, que vai penetrar também no saco embrionário e fecundar os núcleos polares, onde nós teremos agora a fecundação ou a fusão de 3 núcleos, formando uma estrutura triploide, que é o zigoto triploide, formando então o endosperma. Como são muitos detalhes, eu gostaria que vocês se preocupassem com essa dupla fecundação que acontece nas angiospermas, porque isso é muito importante. Então acompanhe o esqueminha que eu preparei para vocês. Então nós temos lá, dupla fecundação. Como eu já falei, primeiro o núcleo espermático e a osfera se fundem, formando o zigoto diploide. Esse zigoto é o embrião, que vai estar na semente, protegido pela semente, envolvido pela semente. Em seguida, a próxima fecundação, nós temos o segundo núcleo espermático, mais os 2 núcleos polares se fundindo, formando o zigoto 3N, triploide. Lembrando que o zigoto triploide vai formar o endosperma, tecido responsável pela nutrição do embrião. Após a fecundação, então nós vamos ter o desenvolvimento do ovário formando o fruto. Os frutos formados a partir do ovário, nós podemos encontrar várias sementes no seu interior, porque a semente vem de um embrião. Então nós podemos ter vários óvulos,
onde nós teremos várias fecundações, vários embriões e várias sementes no mesmo fruto. Agora, todo fruto é comestível? Nós temos vários frutos que fazem parte da nossa dieta e que têm uma importância muito grande em termos de vitaminas, em termos de sais minerais. E um deles eu separei para vocês observarem a formação do fruto, que é muito interessante, que é o coco da Bahia. Então observe como é que é formado o coco da Bahia. Então nós temos o embrião, o zigoto, que foi fecundado pelo núcleo espermático e mais a oosfera, ali, centrado no fruto. Temos toda essa porção interna, que é o endosperma, e a água que vai proteger aí o embrião juntamente com o endosperma. Então, a parte comestível do coco da Bahia é o endosperma, uma região rica em nutrientes. E agora nós vamos para a resolução do exercício. Observem comigo agora como é que ficou a resposta do exercício inicial. Então, quem apareceu primeiro? Durante o ano, no vegetal, quem aparece primeiro é a flor. Em seguida, simultaneamente aparecem o fruto e a semente. Lembrando que a semente, a origem, é a partir da fecundação do óvulo. E o fruto, a sua origem, é a partir do desenvolvimento do ovário. E na evolução dos vegetais, quem apareceu primeiro? Então, nós temos o aparecimento da semente, em seguida a flor e posteriormente o fruto. Então, nós vimos que o fruto é um órgão muito importante dentro dos angiospermas e que está presente apenas nesse grupo. Agora, um detalhe que vocês também devem lembrar é que muitas vezes nós ingerimos na nossa dieta alimentar muitos frutos e que nem imaginamos que são frutos verdadeiros, como é, por exemplo, o caso do pepino, da azeitona, do tomate, que são exemplos de frutos verdadeiros. Apresentam sementes diversas e são frutos. Mas no caso da maçã, você imagina que está comendo a maçã, aquela parte branca, comestível da maçã. Mas na verdade você está ingerindo um pseudo-fruto da maçã. Porque o fruto verdadeiro é aquela parte mais escura, que fica na região interna da maçã. E é lá que nós vamos encontrar a semente. Lembrando que a semente envolve sempre o embrião. Bom, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre as características principais das angiospermas e também da fecundação. Lembrando sempre da importância dos frutos na nossa dieta alimentar. E eu aguardo vocês para a nossa próxima aula. Olá, estou aqui para mais uma aula de biologia e o assunto de hoje é a divisão celular. Nós temos dois tipos de divisões celulares, a mitose, que é um processo equacional, e a meiose, que é um processo reducional. A mitose, que nós vamos comentar primeiramente, é um processo que está ligado à multiplicação celular dos animais e dos vegetais. Ela está relacionada com a produção dos tecidos, produção dos órgãos, reposição das células no animal e no vegetal. Observem agora um dos processos mais importantes, que é a mitose, acontecendo na célula animal. O início da vida, nós temos aí o processo de fecundação, o encontro dos gametas. Vocês estão observando o óvulo, gameta feminino, e a penetração do espermatozoide. Percebam que com a entrada do espermatozoide, ele perde o flagelo, que será reabsorvido pela própria célula. Após o processo de fecundação, nós vamos encontrar a célula ovo, o zigoto. E essa célula passa por um processo de repouso durante 24 horas, onde dará início à primeira divisão celular, formando duas novas células, que formarão 4 novas células, que formarão 8 células, dando origem ao desenvolvimento do embrião, do feto e da criança. Como nós observamos, após o processo de fertilização, sucessivas mitoses vão ocorrendo nas células até a formação da criança. Agora, antecedendo a mitose, nós temos uma fase conhecida como intérfase, que eu citei.
E eu gostaria que vocês observassem o processo da intérfase. Observem a tela agora. Temos agora o núcleo se preparando para entrar em intérfase. É o núcleo interfásico. O aparecimento do envoltório nuclear, a membrana que vai envolver o conteúdo, o material genético da célula. No envoltório nuclear nós vamos encontrar os poros, que permitem a entrada e a saída das substâncias do citoplasma para o núcleo da célula, de acordo com a necessidade da célula. Em seguida, o material genético da célula, filamentos. Nós temos a eucromatina, que é a fita descondensada, e a heterocromatina, que é a fita condensada de DNA. Fita esta responsável pela nossa informação genética. E o nucleolo, que é o núcleo do núcleo. Durante a intérfase, nós temos então uma fita de DNA. Esta fita de DNA passa por um processo de duplicação, formando então agora duas fitas conhecidas como cromátides. Essas duas fitas guardam a mesma informação genética. Então, vocês observaram, durante a intérfase eu tenho uma fita de DNA, uma fita simples, e essa fita passa por um processo de duplicação, formando então agora um cromossomo duplicado com duas fitas que nós chamamos de cromátides. Bom, mas o material genético vai passar por diversas modificações durante o ciclo de vida de uma célula. E são essas modificações que eu gostaria que você acompanhasse agora comigo. Nós temos aí uma fita passando pelo processo de duplicação, então o material genético é duplicado. Posteriormente, passa pelo processo de condensação para facilitar a divisão celular, para não ocorrer quebras durante a separação, como vocês estão observando, das duas fitas. Essas fitas ligadas por um centrômero, separadas, nós chamamos de cromátides. E essas cromátides, que na verdade agora são os cromossomos simples, passam pelo processo de descondensação. Por definição, então nós temos, durante o processo de mitose, uma célula-mãe originando duas células filhas, idênticas entre si e também idênticas à célula-mãe. Agora, lógico que para ocorrer todas essas divisões, a célula passa por transformações que nós vamos dividir em fases ou subfases da mitose. E eu gostaria que vocês acompanhassem as principais fases da mitose. Prófase. Pró significa que veio antes, a fase inicial da divisão celular. Durante essa fase, nós vamos encontrar muitas modificações nucleares e também citoplasmáticas. Observem o núcleo celular, envolvido pela carioteca ou envoltório nuclear. Temos também na prófase os dois centríolos e a formação do áster, são essas fibras em volta do centríolo. E os centríolos começam a se afastar, dando origem ao que nós chamamos de fusos mitóticos. Também durante a prófase, vocês estão observando que a carioteca passa por um processo de desintegração. E o nucleolo também, que é o núcleo do núcleo. O material genético nessa fase inicia-se o processo de condensação. E temos no final da prófase o desaparecimento da carioteca e do nucleolo, a formação do fuso e o material genético agora duplicado, começando a se tornar visível, porque eles estão no processo de espiralização ou também chamado condensação. Metáfase. Essa é uma fase muito importante para os estudos citológicos, porque durante essa fase os cromossomos são mais visíveis. É possível fazer um exame chamado cariótipo, onde é analisado o tamanho, o número e a forma dos cromossomos da espécie. Observem que os centríolos ocupam os polos da célula, entre eles nós temos aí os fusos e o cromossomo está no centro da célula, ocupando uma zona que nós chamamos de faixa equatorial. Observem também que os cromossomos estão duplicados. Como vocês acabaram de observar, durante a metáfase nós temos os cromossomos duplicados,
formados então por duas cromátides unidas pelo centrômero. É bom que você guarde bem isso. Cromátides são as duas partes do cromossomo duplicado. Agora eu gostaria que vocês acompanhassem as fases seguintes. Anáfase, a fase posterior à metáfase, aonde percebam, ocorre a separação das cromátides. Então a fibra estava tensionada entre um centríolo e o outro, agora acaba separando-se, levando com elas as cromátides para os polos. Então nós temos a divisão do centrômero e as cromátides caminhando para a região polar. Telófase. Nesta fase, observem, nós vamos encontrar o envoltório nuclear e o nucleolo, que haviam desaparecido, retornando à célula. E a célula passa por um processo de estrangulamento. Esse processo de estrangulamento é conhecido como citocinese, divisão do citoplasma. E teremos a separação das duas células, com a formação das duas células filhas. Observem também que cada centríolo ficará com a nova célula e o material genético encontra-se nessa fase descondensado em forma de fita. Como acabamos de observar, então durante a mitose, uma célula-mãe entra em divisão e forma duas células filhas idênticas entre si e idênticas à célula-mãe. Agora, um outro processo importante é a meiose, que nós vamos estudar, em que ocorre a divisão celular para a formação dos gametas, no caso dos animais, e a meiose também ocorre na divisão celular, na formação dos esporos, nos vegetais. Então acompanhe agora as fases da meiose. De uma forma muito simplificada, eu preparei esse esquema onde dá para você observar. No centro da célula, duas fitas, seriam as cromatinas, passam por um processo de duplicação, ocorrendo na intérfase, duplicação do material genético. Esse material genético duplicado formará um par conhecido como par de homólogos. Cada par desses cromossomos tem a informação de um gene da célula, ocorrendo então, na primeira fase da meiose, a separação desses homólogos. Então nós temos aí os cromossomos se separando e indo um cromossomo para cada célula filha. Na fase 2 da meiose, cada um desses cromossomos entrará em divisão e sofrerá separação das cromátides. Então teremos agora 4 células filhas com uma fita de material genético, que na verdade seria um cromossomo simples. Então, uma célula-mãe, diploide, entrou em divisão e formou 4 células filhas haploides, com a metade da informação genética. Então, como vocês observaram, a meiose ocorre na célula diploide, onde a célula-mãe, 2N, dará origem a 4 células filhas haploides. Então, imagina a meiose na espécie humana. A meiose acontece nos testículos e nos ovários. Então, no testículo eu tenho uma célula-mãe, 2N, diploide, com 46 cromossomos. Essa célula formará 4 espermatozoides, 4 células haploides, com 23 cromossomos em cada célula. O mesmo vai acontecer com as células do ovário. As células que apresentam 46 cromossomos, diploides, darão origem ao óvulo com 23 cromossomos. Mas você também não pode esquecer um detalhe da meiose, que é o processo de crossing over. O crossing over é um processo responsável pela variabilidade das espécies. Durante esse processo ocorre troca de material genético entre os cromossomos homólogos, troca de genes entre eles, facilitando então novas combinações genéticas, possibilitando à espécie novas características. E isso não pode esquecer. Como a meiose é um assunto muito interessante, eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho mais sobre esse assunto. E eu aguardo vocês para a nossa próxima aula de biologia. Estamos aqui para mais uma aula de biologia
E o assunto de hoje são os ácidos nucleicos. Existem dois tipos de ácidos nucleicos, o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico. De acordo com as funções desses ácidos nas células animais e vegetais, e também de bactérias, protozoários, é que eles acabam se especializando em ajudar o desenvolvimento da vida desses seres vivos. E para iniciar a nossa aula, observem a nossa pergunta. Qual é a molécula que guarda e revela a história da vida? Quem é a molécula responsável por todas as nossas informações? Pelas nossas características genéticas. Observem quem é responsável pelas nossas informações. As nossas informações, elas são guardadas dentro de uma caixinha de surpresa que é o núcleo celular. Lá nós vamos encontrar as unidades hereditárias, que são os cromossomos. A célula humana, ela apresenta 46 cromossomos. Temos agora um detalhe da estrutura do cromossomo. A fita do cromossomo. Observem que o cromossomo é formado por duas fitas de moléculas, que é o DNA. No DNA, nós vamos encontrar as nossas informações genéticas. Essa fita imensa apresenta em algumas partes um segmento restrito à informação genética que é o nosso gene. É ele que é responsável pela nossa hereditariedade. O DNA, então, é uma molécula formada por duas cadeias, como vocês observaram. São duas hélices, duas fitas, que são formadas por subunidades conhecidas como nucleotídeos. Quem são os nucleotídeos? São subunidades do DNA. Nós temos 4 tipos de nucleotídeos formando a molécula de DNA. Observem os tipos de nucleotídeos. Todo nucleotídeo tem um açúcar, que é a desoxirribose. Esse açúcar é formado por 5 carbonos, também conhecido como uma pentose. Ligado à molécula de açúcar, nós temos o fosfato. E ligado também à molécula de açúcar, nós temos a base nitrogenada, a adenina. Observem que nós temos os 4 nucleotídeos apresentados aí com fosfato, desoxirribose. O que muda de um nucleotídeo para o outro são as bases nitrogenadas. Então, nós temos a adenina, a guanina, a citosina e a timina. Entre essas bases nitrogenadas, nós vamos encontrar uma afinidade química, que é o que vai ser responsável pela ligação entre as fitas do DNA. Então, observem agora as duas fitas de DNA. Nós temos novamente o fosfato, a desoxirribose e ligado aí a timina, representado pela letra T. Observem que a timina realiza uma ligação, que nós chamamos de pontes de hidrogênio, com a outra base da outra cadeia, que é a adenina. Assim também como a guanina, uma outra base nitrogenada, acaba se ligando com a citosina. E assim, nós vamos observar que as ligações, as afinidades químicas vão se processando e vão sendo as responsáveis aí pelas ligações entre as bases. Então, pessoal, o DNA é formado por uma dupla cadeia de nucleotídeos. Vocês observaram, são 4 tipos de nucleotídeos e eles acabam se ligando devido a uma afinidade química entre as bases nitrogenadas. Essas ligações nós conhecemos como pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Agora, a partir do DNA, nós vamos produzir um outro ácido, que é o ácido ribonucleico. E é o ácido ribonucleico que vai desempenhar, vai executar as informações contidas no DNA. Observem como é que o RNA é produzido. O processo de produção do RNA é conhecido como transcrição. Então, nós temos aí 2 hélices de DNA. Estas 2 hélices sofrem um rompimento e, a partir desse rompimento, nós vamos encontrar a formação de uma nova fita,
que é o RNA mensageiro. Essa nova fita formada é devido à presença de uma enzima chamada de RNA polimerase, que vai ser responsável pela organização dos nucleotídeos do RNA. Agora, a informação do DNA é transmitida para o RNA mensageiro. E o RNA mensageiro agora vai sintetizar as proteínas, que vão ser responsáveis pelas nossas características. Por exemplo, o indivíduo tem um gene. O gene é o pedaço do DNA. Ele produz o RNA mensageiro. Nesse gene, nós vamos encontrar a informação para a produção, por exemplo, da pigmentação dos olhos. O RNA mensageiro vai produzir a proteína que vai ser responsável pela pigmentação dos olhos do indivíduo, no nosso caso, na espécie humana. Agora, nós temos apenas o RNA mensageiro? Não. A partir do DNA, nós poderemos formar 3 tipos de RNAs. O RNA mensageiro, como nós escrevemos, o RNA ribossômico, que vai formar os ribossomos, onde ocorrerá a síntese de proteínas, e o RNA transportador, que vai transportar os aminoácidos até os ribossomos para ser formada a proteína, que vai ser responsável pela nossa característica, pelo nosso caráter. Muito bem. Agora, observem que todo esse material genético, todo o DNA da célula tem que ser o mesmo para todas as células. Então, para que não seja perdida nenhuma informação, o que é necessário? Que essa informação do DNA passe por um processo de duplicação. Esse processo nós chamamos de replicação. E eu gostaria que você acompanhasse a replicação do DNA. Nós temos 2 fitas de DNA. Percebam que ocorre uma separação entre essas fitas. A molécula mãe separou-se em 2 moléculas filhas. Posteriormente, ocorrerá a entrada de nucleotídeos, que serão organizados pela enzima conhecida como DNA polimerase, formando as duplas hélices de DNA. Então, temos aí agora 2 moléculas de DNA. Observaram? Então, tínhamos uma molécula de DNA que passou por um processo conhecido como replicação. Então, replicação, nós vamos ter aí cópias idênticas da mesma informação genética do DNA, formando 2 novas hélices. Só que cada nova hélice, ela apresenta metade da molécula mãe e metade de uma molécula filha, que foi produzida pela entrada de novos nucleotídeos, que foram ingeridos pela nossa nutrição. Agora, como é que o DNA consegue passar de uma célula mãe para as células filhas? Através de um processo de divisão celular, que é conhecido como a mitose ou divisão celular. Muito bem, agora eu gostaria que vocês acompanhassem algumas diferenças importantes entre DNA e o RNA. Então, DNA apresenta uma cadeia dupla de nucleotídeos, enquanto o RNA nós vamos encontrar uma cadeia simples de nucleotídeos. No DNA, o açúcar é a desoxirribose, enquanto que no RNA o açúcar é a ribose. As bases nitrogenadas do DNA são a adenina, timina, citosina e guanina, enquanto que no RNA, no lugar da timina, nós temos aí uma base nova, a uracila. Então, a adenina, ela passa por um processo de ligação com a uracila no RNA e a citosina com a guanina. E isso você não pode esquecer. O DNA é formado por uma dupla cadeia de nucleotídeos e nós temos a presença da base nitrogenada timina, enquanto que o RNA é formado por uma cadeia simples de nucleotídeos, onde nós vamos encontrar uma base importante que é a uracila. É o que vai diferenciar o DNA do RNA. Como essas bases elas são complementares, normalmente a mesma quantidade de adenina nós vamos encontrar de timina, porque nós temos elas se complementando, assim como a citosina e a guanina. O mesmo não vamos encontrar no RNA.
As bases apresentam quantidades diferentes, porcentagens diferentes nas moléculas do RNA. Por quê? Porque eu tenho uma cadeia simples, no caso do RNA. Agora eu preparei um exercício para que vocês possam aprofundar um pouquinho as informações genéticas de dois seres vivos, que nós vamos chamar de A e B. Acompanhe agora o exercício que eu preparei para vocês. Então, nós temos um organismo que eu vou chamar de organismo A. Nesse organismo A, nós vamos encontrar bases nitrogenadas como adenina, timina, citosina e guanina. No organismo A, nós temos a porcentagem das bases: 26% de adenina, 26% de timina, 24% de citosina e 24% de guanina. Enquanto que no organismo B eu vou encontrar 18% de adenina, 23% de timina, 42% de citosina e 17% de guanina. Pergunto: quem são os organismos A e B? Ou melhor, quais são os tipos de ácidos que nós vamos encontrar no organismo A e no organismo B? Percebam, no organismo A eu tenho a mesma quantidade de adenina e timina, porque as bases são complementares. Enquanto que citosina e guanina, bases complementares, a mesma quantidade. Então eu posso afirmar que esse DNA apresenta cadeia dupla. Enquanto que no organismo B, percebam, a quantidade de adenina é diferente da quantidade de timina. Eu tenho 18% de adenina e apenas 23% de timina. Enquanto que a quantidade de guanina é também diferente da quantidade de citosina. Percebam que essas diferenças permitem nós afirmarmos que o DNA em questão é de cadeia simples. Esse DNA citado, DNA de cadeia simples, é uma exceção, por isso que eu coloquei nesse exercício, para você não esquecer. Quem apresenta DNA de cadeia simples? Apenas os vírus. São os únicos seres vivos que apresentam uma cadeia simples de DNA. Então, isso é importante e você não pode esquecer. E eu aguardo vocês para a nossa próxima aula de Biologia. Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a síntese de proteínas. Proteína é uma das substâncias mais importantes que nós temos aí na nossa célula, no nosso organismo, porque a proteína é responsável por todas as reações que ocorrem na vida dos seres vivos. Por exemplo, a cor de um olho depende, se ele for claro ou escuro, da quantidade de pigmento produzido pela célula do olho. Esse pigmento produzido depende da proteína, que é uma enzima que vai ativar a produção desse pigmento. E a pergunta inicial desta aula será: como se determinam as características de uma espécie? Todas as nossas características estão nos nossos cromossomos. Temos aí a fita de DNA, a substância que forma os nossos cromossomos. O DNA é uma molécula formada por dupla hélice, dupla cadeia de nucleotídeos. Num pedaço do DNA, nós vamos encontrar o gene, responsável pela informação genética. Este gene vai produzir uma proteína, e essa proteína é quem vai determinar o caráter ou a característica da espécie. Proteína pode ser uma enzima participando das reações respiratórias e digestórias de uma célula. Pode ser um hormônio, como a insulina, que participa do processo de manter a taxa de glicose no sangue. Proteína também pode ser um pigmento, como a melanina, pigmento da pele. Então, como nós acabamos de observar, o DNA é formado por uma dupla cadeia de nucleotídeos. E os nucleotídeos são representados pelas bases nitrogenadas, como nós acabamos de ver. Eu estou insistindo muito nisso para vocês entenderem a próxima parte da nossa aula, que é como é que ocorre essa máquina de síntese de proteínas. Porque para o DNA traduzir
a informação genética, é necessário estabelecer um contato entre o DNA, onde tem a informação, e a síntese da proteína, que são os ribossomos. Esse contato ele é feito através de um que nós chamamos de código genético. O código genético ele é universal, ele é válido para todos os seres vivos. E ele é representado, então, por símbolos, que são palavras que vão determinar a proteína a ser produzida. Aonde fica esse código genético? Esse código genético nós vamos encontrar no DNA. Observe agora uma informação importante para vocês. O DNA ele tem uma sequência de bases nitrogenadas, mas a cada 3 bases nitrogenadas nós vamos encontrar um códon. Esse códon é o responsável, então, pela informação genética que vai codificar o aminoácido. Então, a proteína ela é formada por uma cadeia de aminoácidos. Agora, cada aminoácido vai ter sua correspondência ao códon do DNA. Então, é o DNA que formam palavras, e essas palavras que são os códons é que vão ser traduzidas nos ribossomos e lá nós vamos encontrar a síntese da nossa proteína. Agora, isso é muito complexo e eu preparei um esquema bem resumido para você entender melhor como é que funciona essa máquina de produção de proteína. Observe comigo as etapas da síntese proteica. Primeira parte, está lá, o nosso DNA no núcleo da célula, onde tem a informação genética. Essa informação está contida na sequência das bases nitrogenadas. O DNA forma uma fita através de um processo conhecido como transcrição. Então, do DNA, nós vamos formar o RNA mensageiro. O nome já está dizendo, mensageiro porque está carregando a informação do DNA. Este RNA mensageiro, ele sai do núcleo através dos poros da membrana nuclear e vai para a carioteca. Aliás, vai para o citoplasma. No citoplasma, o RNA mensageiro se liga ao ribossomo. Vocês estão observando os aminoácidos na tela? Esses aminoácidos entraram na célula após a digestão. Serão aproveitados e serão encadeados nos ribossomos para formar a proteína. Agora, como é que esses aminoácidos chegam até os ribossomos? Eles são carregados pelo RNA transportador. Como é que o RNA transportador carrega esses aminoácidos? Através da informação do RNA mensageiro. Então, observem, toda proteína ela precisa do DNA, que tem a informação, e do RNA, que é quem vai executar essa informação. Porém, essas informações às vezes podem ser defeituosas. Nem sempre as proteínas são produzidas de forma adequada, são proteínas normais. Vamos pensar no caso da insulina, que é uma proteína produzida pelo pâncreas. Em muitos casos, a insulina deixa de ser produzida pela célula pancreática por um erro no código genético, ou diminui a sua produção. Se tem uma taxa muito baixa de insulina, o que vai acontecer com a taxa de glicose no sangue? Ela vem a subir. É o caso, por exemplo, das pessoas que têm a diabetes. Então, o excesso de açúcar no sangue, que vai causar a diabetes, é por uma deficiência da proteína insulina. E essa deficiência, quem foi o culpado da deficiência? Pode ser um problema genético, um problema no gene do DNA. Agora, para vocês entenderem o mecanismo de toda essa tradução da informação, eu gostaria que vocês acompanhassem a tabela com os códons do DNA e do RNA. Observem alguns exemplos de códons de DNA e de RNA. Nós temos aí códons de DNA. Então, o G representa a base guanina, o A, a base adenina, o outro A, adenina. Então, perceba, eu tenho uma trinca de bases, que é o GAA. Então, eu tenho um códon. Este códon vai ter uma correspondência no RNA mensageiro. Lembram da tabela anterior? O G pareia com o C, o A pareia com o U e o A novamente com o U. Então, na sequência GAA, o correspondente vai ser CUU. E o aminoácido correspondente ao códon é o aminoácido leucina. Observem um outro exemplo, CGG, DNA. O códon do RNA mensageiro, GCC. E o aminoácido que vai ser transportado é a alanina. Códon do DNA, CAT, mensageiro, GUA. E o aminoácido que vai ser transportado é a valina.
Percebam por essa tabela que eu tenho aí uma sequência de 3 aminoácidos. Então, eu vou ter 3 códons. Para 3 aminoácidos, para 3 códons, eu vou precisar de 9 bases nitrogenadas. Então, como acabamos de verificar, toda proteína ela tem a informação no DNA. Só que o DNA não pode sair do núcleo, ele tem que ficar no cromossomo. Então, o que ele faz? Ele replica essa informação através de outras células e também transcreve essa informação para o RNA mensageiro. Então, temos aí a participação do RNA mensageiro carregando a informação do DNA. O RNA mensageiro sai do núcleo, vai para o citoplasma, atravessando os poros da membrana nuclear e chega no ribossomo. Lá no ribossomo ele se liga e daí nós vamos ter a organização dos aminoácidos. Quem é o responsável pela organização dos aminoácidos? É o RNA mensageiro que tem a informação e o RNA transportador que carrega os aminoácidos até os ribossomos. Daí nós vamos ter a proteína formada. Mas nós temos proteínas com 50 aminoácidos, nós temos proteínas com 400 aminoácidos, enfim, temos aí vários tamanhos de proteína. Essas cadeias de aminoácidos, na verdade, ela é formada por repetições de aminoácidos, porque existem na natureza 20 aminoácidos. Se a cadeia tem 300, é porque entre eles existem repetições dos aminoácidos. Mas quem é que é responsável por essa sequência dos aminoácidos? É o DNA. Por isso, entre muitas proteínas, entre as diversas proteínas que nós temos nos seres vivos, a formação dessas proteínas é que é a característica de cada espécie, que é a característica de cada ser vivo. E essas diversas proteínas é que ajudam no funcionamento da célula, como enzimas, como hormônios, como nós vimos no início da aula. E este é um lembrete precioso. Você não pode esquecer. A diversidade que nós temos de proteínas é devido ao material genético de cada ser vivo. Você decifrar a informação da proteína ajuda muito a você tentar descobrir muitas doenças, as causas de muitas doenças, corrigi-las através do gene. Quando você localiza o gene, você localiza também a produção daquela proteína defeituosa. Por exemplo, observe um caso que pode aparecer na espécie humana. Olha aí, uma pessoa albina. O albinismo é quando você tem uma ausência da produção da proteína melanina. A pigmentação da pele, ela varia com a produção da melanina. O albino não tem a melanina, não tem a produção desse pigmento. Por quê? Porque é uma característica genética da espécie. Bom, com isso eu finalizo essa aula importante e espero que você possa aprofundar um pouquinho mais esse assunto, que ele é muito importante. E eu aguardo vocês para a nossa próxima aula. Olá pessoal, estou aqui para mais uma aula de Biologia e o assunto de hoje é sobre a fotossíntese, processo super importante para a vida dos animais e dos vegetais. E a nossa pergunta inicial, acompanhe. Como é que a fotossíntese interfere na produção do petróleo? Esse processo importante para a vida dos animais e também dos vegetais, além de ajudar no processo de nutrição, porque é através da fotossíntese que o vegetal produz o seu alimento e transfere esse alimento para os animais, ela também colabora como fonte energética, como no caso do petróleo, ajuda na formação do petróleo. Agora, como é que esse processo pode participar da formação do petróleo? É isso que nós vamos conversar durante essa aula, conversarmos sobre todo o processo, como é que ele atua na vida dos seres vivos. Então, observem agora algumas imagens importantes. Temos aí a imagem de uma folha vegetal, a entrada da água, trazida pela raiz até a folha, absorvida pela raiz, chegando até a folha através do caule. Na região interna da folha, nós vamos encontrar a célula vegetal. Na célula vegetal, a presença do cloroplasto. Observem que o cloroplasto é formado pela membrana interna e a membrana externa. Região interna do cloroplasto é o estroma.
E nós temos aí os tilacoides. Observem essa pilha de estruturas onde nós vamos encontrar aí a clorofila, pigmento importante para o processo da fotossíntese. Como acabamos de observar, a folha é o principal órgão responsável pela fotossíntese, porque lá nós encontramos os cloroplastos, nós encontramos a clorofila, pigmento responsável pela absorção da luz. Mas além da presença da clorofila, o meio ambiente deve estar iluminado, nós temos que ter a luz para participar desse processo, porque é a luz que vai ajudar na síntese da fotossíntese. Então, para resumirmos todo esse processo, eu gostaria que você acompanhasse a equação da fotossíntese. Então, a equação geral da fotossíntese. Então, para ocorrer o processo, eu tenho que ter a água, H2O, dióxido de carbono ou gás carbônico, que é o CO2, e preciso da luz, da clorofila, pigmento verde encontrado nos vegetais, que está presente no cloroplasto. Produzindo, então, C6H12O6, carboidrato, a glicose, produzindo também água e produzindo o oxigênio, que será posteriormente liberado para ser utilizado pelos animais. Então, como acabamos de observar, nós temos que ter luz, clorofila, para realizarmos o processo de síntese, de transformação da água, do dióxido de carbono, em glicose, em carboidrato, que é o alimento básico para os vegetais. E esse carboidrato é que vai dar origem às outras substâncias que também serão necessárias para a vida do vegetal, para o seu crescimento, desenvolvimento e também reprodução. Então, basicamente, o carboidrato é o alimento necessário para a vida dos vegetais. Por isso que os vegetais são considerados seres autótrofos, conseguem produzir o seu próprio alimento. Agora, a fotossíntese é um processo amplo e para facilitar o entendimento desse processo, eu gostaria que vocês observassem as fases da fotossíntese. Então, nós temos aí o processo dividido em duas etapas. A etapa luminosa, ou fase luminosa, também conhecida como fase fotoquímica. E a etapa escura, ou química, também conhecida como etapa enzimática de todo o processo. Na etapa luminosa, o próprio nome já está dizendo, nós temos aí a presença da luz participando do processo. E essa luz ela vai ser absorvida pela clorofila, pigmento verde dos vegetais. A clorofila ela fica excitada em presença da luz, libera a energia. Essa energia liberada pela clorofila vai ser responsável na formação de um composto energético conhecido como ATP. O que significa ATP? Significa adenosina trifosfato. Na verdade, é a energia que vai ser utilizada pelo vegetal em todos os seus processos. Percebam que o ADP é formado a partir do ADP mais o PI, que é o fosfato ou fósforo iônico. Como nós vimos, nesse processo da fotossíntese, o ATP foi formado por causa da presença da energia luminosa. Então, a energia luminosa é convertida em energia química, que é o ATP. O ATP também é muito conhecido pelos animais porque ele é uma fonte energética para o nosso metabolismo, para o metabolismo dos seres vivos, de modo geral, tanto os animais como os vegetais. Agora, vamos continuar o nosso processo fotoquímico da fotossíntese. Observem a próxima reação da fotossíntese. Em seguida, nós temos a hidrólise, quebra da água, também conhecida como fotólise. Nessa reação, nós temos a molécula da água sendo quebrada em presença da luz e da clorofila. Essa quebra da molécula da água, essa ionização do hidrogênio, faz com que ocorra a formação de um composto conhecido como NADPH2. E também a formação da água e a liberação do oxigênio. Então, percebam, o hidrogênio, agora, ele vai ser
capturado pelo NADPH2, formando um composto estável, que é o NADPH2. Não esqueçam esse composto aí, que ele vai ser utilizado na próxima etapa. Também nós temos aí a formação da água, que vai ser utilizada pela planta, e o oxigênio sendo liberado. Observem essa flechinha mostrando que o oxigênio gasoso vai ser desprendido, vai ser liberado para o meio ambiente. Então, como nós acabamos de observar, a água é quebrada, a hidrólise da água, também conhecida como fotólise da água. E na quebra da água, nós temos a liberação do oxigênio e nós temos a formação daquele composto importante, que é o NADPH2. Agora, esses produtos, né, o NADPH2, o ATP, que é aquela energia produzida, serão utilizados na próxima etapa, que é a etapa química da fotossíntese. Observe a reação principal da etapa química da fotossíntese. Então, agora nós temos a entrada do CO2 reagindo com NADPH2, lembrando que o NADPH2 foi produzido na etapa anterior. E de onde que veio esse oxigênio? Esse oxigênio foi absorvido pela planta, também através das folhas, através dos estômatos, que é uma estrutura presente na folha que nós vamos conversar nas próximas aulas. E para ocorrer a reação, eu preciso da energia. Como essa etapa é escura, eu não tenho a luz, mas eu tenho a fonte energética, que é o ATP. Então, o ATP desprende energia, liberando essa energia para a reação, formando novamente um composto que é o ADP mais o PI. E a reação do CO2 mais o NADPH2 dá origem ao carboidrato, que vocês estão observando, que é o CH2O, mais a água, e o NADP agora fica livre, né, para a próxima reação. Lembrando que CH2O é a fórmula simplificada dos carboidratos. Se nós multiplicarmos aí por 6, nós vamos ter a formação da glicose, que é C6H12O6. Então, como nós acabamos de observar, o carboidrato produzido, que pode ser uma glicose e que posteriormente vai ser transformada em outras substâncias necessárias à vida da planta, passa por um processo mais complexo, né, de desenvolvimento, que nós vamos ver posteriormente. Hoje, o que você tem que lembrar, que é muito importante, que cai muito no vestibular, é o seguinte: a água é quebrada, libera oxigênio. O hidrogênio fica livre, então ele reage com o NADPH2, formando um composto que vai ser utilizado na próxima etapa, na etapa escura. Como eu não tenho luz, a fonte energética para a etapa escura é o ATP. Agora, eu sei que isso é muito complexo, complicado, e por isso eu preparei uma tabela resumindo as principais etapas e as principais reações da fotossíntese. Essa tabela você não pode esquecer. Observe. Etapa fotoquímica. Então, nós temos a hidrólise, formação do NADPH2 e do ATP. Lembrando que o ATP é uma fonte energética importante para a próxima reação. E o NADPH2 também é uma fonte energética. Nós temos aí a liberação do oxigênio, que posteriormente será muito utilizado pelo vegetal na sua respiração e também será utilizado pelos animais no processo respiratório. Na etapa química, nós temos a absorção do CO2 e a formação do carboidrato, o açúcar, que vai ser utilizado como alimento nos vegetais. Então, a fotossíntese é importante para o vegetal, porque produz o seu alimento e libera o oxigênio, que vai ser utilizado na respiração, mas para os animais também a fotossíntese é importante, porque é fonte de alimento. Então, aquele fruto delicioso que nós ingerimos tem o açúcar, que foi produzido pela planta na fotossíntese. Agora, vamos voltar à pergunta inicial. Como é que a fotossíntese interfere na produção do petróleo? Então, nós temos o CO2 atmosférico sendo transformado em matéria orgânica vegetal através da fotossíntese. Lembrando que o vegetal também libera CO2 através da respiração. A matéria orgânica vegetal serve de nutrição para o animal, então transformando aquele carbono em matéria orgânica animal.
Com a morte do vegetal e a morte do animal, esses restos orgânicos dos animais e dos vegetais serão transformados. Os restos orgânicos, vegetais e animais serão transformados através da decomposição em CO2 atmosférico pelos decompositores e também serão transformados em combustíveis fósseis, que também através da combustão vai estar liberando o CO2 atmosférico. Então, aquele CO2 utilizado pela planta para produzir os compostos orgânicos vai ser transformado através do processo de decomposição em combustível fóssil, que é o petróleo que nós utilizamos tanto no nosso dia a dia. Muito bem, e eu aguardo vocês para a nossa próxima aula, pessoal. Até mais! Olá pessoal, estou aqui para mais uma aula de biologia e o assunto de hoje é a transpiração dos vegetais. A transpiração é um processo muito importante através do qual a planta ela acaba perdendo água na forma de vapor. Tem muitas pessoas que confundem a transpiração com a evaporação, que é um processo muito mais simples. Se nós pegarmos, por exemplo, uma roupa molhada e colocarmos no varal num dia muito quente, o processo de perda de água e o processo em que essa roupa vai ficar seca é um processo de evaporação. Agora, nas plantas, a transpiração é um processo mais complicado, porque a planta ela também perde a água na forma de vapor. Porém, existe através da planta um mecanismo de controle sobre esse processo. E é isso que nós vamos explicar e conversar um pouquinho com vocês, tá? Então, observem agora alguns tipos de mecanismos que nós podemos encontrar em algumas plantas de ambiente mais seco e de ambiente úmido. Esse primeiro exemplo que vocês estão observando são das plantas xerófitas. São plantas de ambiente seco. Nessas plantas nós vamos encontrar folhas pequenas, cutícula mais grossa, espessa, e nós temos também aí a folha com uma espessura maior, quer dizer, ela é mais dura também. Nós temos também agora as plantas higrófitas, que são as plantas de ambiente úmido. Nessas plantas nós vamos encontrar as folhas mais largas, são folhas maiores, e a cutícula ela é mais delgada. Com isso nós não vamos encontrar nenhuma estrutura que venha caracterizar esse tipo de planta que seja responsável em economizar a água, porque essa planta não tem esse tipo de problema em relação ao meio ambiente em que ela vive. Em seguida, nós estamos observando uma outra figura. Essa figura está mostrando o movimento hídrico nos vegetais. Então, nós temos a entrada da água através da absorção dos pelos absorventes, a água passa para a raiz, segue no caminho até o xilema, aonde vai ser conduzido até as folhas, onde ocorrerá a utilização dessa água para a fotossíntese e também através da transpiração essa água poderá ser perdida na forma de vapor. Então, como nós acabamos de observar, a transpiração é um processo importante que ajuda nesse movimento da água. Quando a planta perde a água pela transpiração na forma de vapor, ela vai ter que absorver essa água perdida. E essa absorção é que faz com que também ocorra a condução da seiva bruta, que é água e sais minerais, pela planta, e essa seiva bruta agora vai ser levada até as folhas. Mas, além das folhas, outros órgãos também são responsáveis pela transpiração. Os órgãos aéreos, como as flores, como os frutos. Também o caule, no caso das cactáceas, que são plantas onde as folhas foram transformadas em espinhos, para economizar a água. Então, o próprio caule é que vai ser responsável pela transpiração. E como é que ocorre esse processo de transpiração? Então, observem um esqueminha importante para vocês. Então, a transpiração nos vegetais, ela pode ser feita pela transpiração estomatar, que são estruturas que nós vamos encontrar na epiderme das folhas, e também pela transpiração cuticular. Então, nós temos a transpiração total, ela é igual à transpiração estomatar mais a transpiração cuticular. Lembrando que a cutícula é uma película que nós vamos encontrar
responsável por uma transpiração que não tem controle do vegetal. A planta vai perdendo simplesmente a água, que nós vamos encontrar nas folhas. Enquanto que nos estômatos, nós temos aí um controle químico da planta. Então, observem aí a folha, que é o órgão responsável, o órgão principal aí da transpiração. Nas folhas, nós temos a presença dos estômatos. Então, o estômato é uma estrutura formada, primeiramente aí, como vocês estão observando, pela célula guarda, né? Essas duas células que guardam esse orifício, essa abertura, que é o ostíolo. Não podemos esquecer que essas células apresentam um grande número de cloroplasto, então elas realizam a fotossíntese. Ao lado, vocês estão observando também as células epidérmicas. Então, os estômatos são encontrados na epiderme. Dependendo do vegetal, podem ser encontrados na epiderme superior, na inferior ou na superior e também inferior, como nós vamos estudar. A transpiração que apresenta um controle fisiológico, quer dizer, a planta que vai estar participando desse controle, ela é chamada de estomatar. E essa estrutura que são os estômatos, que nós acabamos de observar, eles são influenciados, vamos dizer assim, por dois fatores, luz e água. Então, eu gostaria que vocês observassem alguns detalhes sobre a transpiração estomatar. Observem agora o esquema que eu preparei para vocês. Esse é um corte transversal da folha, corte interno da folha. Então, nós temos aí, internamente, a folha apresenta todas essas estruturas que vocês vão observar. Primeiro, nós temos a cutícula, revestindo externamente a epiderme superior e a epiderme inferior. Em seguida, nós temos aí o parênquima palissádico, também chamado de parênquima verde, devido à presença aí do cloroplasto, que é o responsável pela fotossíntese. No cloroplasto, nós encontramos a clorofila, aquele pigmento importante para a fotossíntese. Embaixo, nós estamos observando aí o parênquima lacunoso, também verde. Temos aí a presença, novamente, da clorofila. Então, também a fotossíntese. Em seguida, os vasos condutores de seiva. O primeiro vaso é o xilema, que conduz a seiva bruta. Floema é o vaso que conduz a seiva elaborada. Lembrando que seiva bruta é formada de água e os sais minerais, enquanto que a seiva elaborada é formada pela água e também pelo açúcar. Observem as lacunas que são formadas e a câmara subestomática. Em seguida, os estômatos. Quero que vocês notem um detalhe importante, que esses estômatos aí estão presentes na epiderme inferior. Então, o vegetal que absorveu a água através da raiz e mandou a água através do xilema até as folhas, quando essa água chega nas células foliares, ela acaba sendo transportada célula a célula, através da osmose. À medida que essas células vão recebendo a água, e se nós colocarmos, né, essa planta num ambiente quente, o contato da folha com o meio ambiente faz com que ocorra a evaporação da água. E nós teremos aí a formação de vapores que vão para essa câmara subestomática e que será liberado pelos estômatos. Então, para ocorrer a saída dos vapores de água, é necessário que os estômatos estejam abertos, porque senão os vapores de água não conseguem serem mandados para fora, para o meio ambiente. Então, pessoal, existe uma experiência que mostra bem a importância da absorção e da transpiração. O quanto que esses dois processos eles estão muito ligados, né? A planta transpira, perde água e ao mesmo tempo ela também absorve essa água. É a experiência do potômetro. E eu vou mostrar um esqueminha para vocês dessa experiência. Nós temos aí então o sistema de vidro, como vocês estão observando, aonde nós temos uma ligação aí entre a planta, passando por um sistema com água, o seu ramo inferior está em contato com a água e o ramo superior, que são as folhas, em contato com o meio ambiente. Se nós levantarmos a extremidade
de vidro que vocês estão observando, que está em contato com o becker, e essa extremidade entrar em contato com o ar, nós vamos ter a formação de uma bolha de ar. Colocando novamente essa extremidade do vidro em contato com a água, nós vamos ter agora um deslocamento dessa bolha de ar. Esse deslocamento ocorre devido à perda de água através da transpiração. Então, a água perdida na forma de vapor vai ter que ser reposta. E ela vai ser reposta através da absorção pela sua parte inferior, representado aí por esse ramo, onde a água agora, através do xilema, chega até as folhas, sendo assim aproveitada novamente aí pelo vegetal. Existem fatores externos, como a temperatura, a ventilação, a pressão atmosférica, que contribuem para acelerar ou não a transpiração. E os fatores internos que ajudam também no processo de transpiração, que é a quantidade de estômatos presentes na folha, a variação entre a espessura da cutícula, se ela é mais fina ou se ela é mais delgada. Agora, o que nós vamos estudar, que é muito importante, são os mecanismos que controlam a abertura e o fechamento dos estômatos durante a transpiração estomatar. E eu gostaria que vocês acompanhassem esses mecanismos. Então, os mecanismos de abertura e fechamento dos estômatos são fotoativo, cujo controle é realizado pela luz, e o hidroativo, cujo controle é realizado pela água. Em presença de luz, nós temos a abertura do ostíolo. O ostíolo é essa fenda que vocês estão observando aí entre as duas células guardas. O ostíolo, ele apresenta uma parede mais espessa e uma parede mais delgada. Como vocês estão observando, a sua parede que está próxima das células guardas, ela é mais espessa. Então, nós temos a luz agindo no processo de fotossíntese. Quando você tem este processo, a planta ela acaba utilizando o CO2, o dióxido de carbono. Ele acaba diminuindo nas células guardas, tornando o meio alcalino. Quando o meio fica alcalino, nós temos a transformação do amido, que é um açúcar insolúvel, em glicose, que é um açúcar solúvel, em presença de uma enzima conhecida como fosforilase. Como o açúcar aí mostrado, que é a glicose, é solúvel, nós vamos ter um aumento da concentração interna da célula. Essa célula vai ter que retirar a água da célula vizinha. Com isso, ela fica cheia, túrgida e acaba abrindo, então, o seu ostíolo, permitindo a saída dos vapores de água. Outro mecanismo, então, você tem aí a reação de escuro. Então, quando você tem ausência da luz, a taxa da respiração é maior do que a taxa da fotossíntese. Com isso, nós temos a liberação do CO2 pela planta. O meio se torna ácido em presença do CO2. Com isso, a fosforilase, que é aquela enzima importante, vai transformar a glicose, que é um açúcar solúvel, em amido, que é um açúcar insolúvel. Nós vamos ter uma diminuição da concentração da célula guarda. Com isso, ela passa a perder água para as células vizinhas, que são mais concentradas, e com isso nós vamos ter o fechamento do ostíolo. Então não esqueça, em presença da luz, o ostíolo abre. Quando está escuro, o ostíolo fecha. E o mecanismo hidroativo? Como é que ele age sobre a abertura e o fechamento dos ostíolos? Então observem um esqueminha. Com a entrada da água, a célula fica túrgida. Com isso acaba ocorrendo a abertura do ostíolo. Saída da água, nós vamos ter o fechamento do ostíolo, fazendo com que você tenha aí a perda de água para as células vizinhas e ela fica murcha pela falta de água. Então, pessoal, olha, esses dois mecanismos da transpiração, fotoativo e hidroativo, são muito importantes e eu gostaria que vocês aprofundassem um pouquinho mais o seu conhecimento sobre esse assunto. E eu aguardo vocês para a nossa próxima aula de biologia. Até mais, pessoal!